Oi, gente. Olha eu aqui outra vez, quarto episódio. Estou muito feliz de estar gravando esse podcast, tem servido muito como terapia. E vamos aí. Eu tinha anunciado, dado um spoiler, que eu estaria entrevistando minha professora de canto, mas ela ficou muito doente, daí ela toda jeitosa, não, mas você falou, não vamos desmarcar. Eu, não, você tem que estar bem, tem que estar com a garganta bem, a gente não tem compromissos com patrocinadores, eu aviso para os ouvintes que a gente não conseguiu gravar e ela fica para a próxima. Já estava na minha lista, porque é da minha equipe de apoio, então daí eu pedi ajuda para o meu maridão, então vou chamar, sem mais delongas, Edmilson Carlos de Mello. Olá, como vai? Tudo bem? E aí, meu amor, tudo jóia? Tudo bem por aqui, graças a Deus, está tudo tranquilo. Uma temperatura bem baixa, assim, dias bem frios, mas estamos protegidos, agasalhados aqui, graças a Deus. Bom, a gente não está gravando cada um do seu quarto na mesma casa, não. O Edmilson hoje está em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, na casa dos pais dele, e eu em Frutal, aqui na minha casa. Mas é relativamente próximo e estamos vivendo, né, meu amor, a onda de frio. Parece que é a terceira onda de frio, né? Mas São muitas realmente, ondas. muitas ondas. Mas, enfim, então vamos começar. Eu não falo currículo de ninguém, né? Até porque não é esse o objetivo do podcast. Então, começa se apresentando, meu amor. Fala de onde você é, onde você nasceu, como é que você se define aí para as pessoas conhecerem um pouquinho de você. Bom, meu nome é Edmilson, tenho 51 anos recém-completados, nasci na cidade progressista de Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Sou formado em História, sou professor de História e também sou músico, com algumas composições próprias e também toco na noite. E sou MP, que é marido de promotora. Os maridos vão ficar bravos de você revelar essa brincadeirinha aí que existe na classe. Eu nem Os sabia, maridos, nem nem sabia, sabia, né? Ele não é tão sabia, inocente. não sabia sobre isso, não. Mas é Achei que eu isso, tivesse criado. meu MP. É, o tema desse podcast, né? E aí eu faço essa pergunta para todos os convidados. Quer dizer, pretendo fazer, né, meu amor? Que você é o segundo. Fiz para a Aline, Uhum. mas a ideia é fazer para todos os convidados. O tema do podcast é sobrevivendo ao fim do mundo, porque eu parto da premissa de que o caos climático não é mais uma questão de si, mas é uma questão de quando. E você, concorda, discorda, mais ou menos? Qual a sua opinião sobre o tema? Eu acredito que todos estamos sobrevivendo ao fim do mundo a partir do momento em que nós nascemos, né? Então, ser um sobrevivente é uma condição que a gente tem e a gente vai desenvolvendo ela ao longo da nossa vida até chegar um momento em que não dá mais para a gente sobreviver. Com relação às questões climáticas, elas são um fato concreto. Não acho que ninguém em sã consciência questiona isso. Acredito que são muitos os problemas que o ser humano vem criando ao longo dos anos, enfim. Então, acredito que agora a gente tem passado por outros problemas também junto com a questão climática e acho que o pensamento é o mesmo, é continuar buscando sobreviver enquanto der para sobreviver, né? Tentar viver nesse contexto, procurando um cantinho, um lugar, uma situação, enfim, que possa comportar a pessoa, né? No meu caso, buscando um lugar para mim e tentando não enlouquecer junto com as outras pessoas, ou pelo menos viver só a minha loucura. É assim que eu vejo. Perfeito. Você sabe, né? A gente conversa muito sobre isso. Você é quase number one da minha equipe de apoio, né? E é por Eu isso que você achei que eu veio. fosse o número 00, na verdade, antes do Não, número 1. a psicóloga veio antes do marido, não teve jeito. Hum,
Mas é isso, assim, né? Você vem para esse podcast nesse momento porque você é da minha equipe de apoio, assim, e você é, é um companheiro, a gente está junto há um tempo. E eu acho que a gente precisa contar um pouquinho da nossa história. A gente não gosta de se expor, você menos ainda, né? Mas para as pessoas saberem, para a gente até chegar nisso do papel de um relacionamento saudável enquanto uma equipe de apoio, né? Porque a gente vê aí, a gente conversa às vezes umas relações. Hoje está na moda chamar de tóxicas, né? As relações tóxicas. Nós somos um casal do fim do mundo, né? Nós Mas é isso. sobrevivemos ao fim do mundo algumas vezes Sobrevivemos também. algumas vezes. E é isso, né? Então é isso. Nós estamos juntos há mais de 10 anos, né? Sim. Firmamos um compromisso, uma união estável há cerca de 6 anos, já até 2018 para agora, 7 anos, né? Isso. Mas vamos contar um pouquinho. Quer que eu conte? Ou você não quer contar como é que a gente se conheceu? Que a gente tem uma história que a gente não se conheceu na época. Não? Então, não, pode Não quer contar. contar? Eu que Não, conto? conta você, pode contar. O Eu podcast é estava doida seu. para ouvir a sua versão. Não, Não. não é uma versão, existe uma história, e ela é uma história que não precisa ter mais de uma versão, porque não tem polêmica nenhuma, né? Nós nos conhecemos, enfim, na verdade nós estudamos juntos, né, na mesma universidade, cursos diferentes, e naquele momento, eu acho que eu tenho alguns flashes da gente se cruzando ali, eu me lembro de você, mas eu era de uma outra turma, de outros nichos dentro da faculdade, mas depois de muitos anos a gente convivendo com grupos, né, dentro das mídias sociais de pessoas daquela universidade, a gente acabou se encontrando, batendo um papo e acabou se encontrando, enfim, não foi um processo afoito, não foi um processo também fácil, foi um processo difícil. Existiam muitas questões ali relativas à distância, a se morar longe, a trabalho, etc. Então foi tudo de uma maneira bastante, enfim, foi sendo construído ali, embora estejamos juntos há muito tempo, enfrentamos algumas dificuldades, né? Algumas questões também para se encaixar, mas eu penso que relacionamentos são construções, né? Então, vejo um relacionamento como uma construção mesmo que você quer fazer com uma pessoa e o projeto mesmo, meio racional até, né? De você abrir mão de uma série de coisas em detrimento do outro e vice-versa. Então, penso que nós estamos nessa há muito tempo e muito por conta dessa condição de entender o que é um relacionamento. Acho que entender, Olha, né, o gostei que é do um resumo relacionamento aí da é ópera. fundamental para qualquer casal, para qualquer pessoa que queira realmente se relacionar no fim do mundo, principalmente. Exatamente. Né? Não, você resumiu super bem, assim. Hoje minha mãe é mais tranquila com isso, né? Mas quando eu falava, eu brincava com ela que eu tinha conhecido você pela internet, ela ficava toda com... Ela dizia que não, né? Mas eu via que tinha um constrangimento. Hoje ela já passou uns bocadinhos que nós não vamos expor ela aqui, pelo menos não Não, agora, deixa para mas ela, ela, ela. ela, ela tem toda a razão. Realmente é muito difícil isso dar certo. Porque foi isso São mesmo, né? exceções. Como ele falou, ele é historiador, e eu já falei que eu fiz direito na Unesp Franca, então ele fez história na Unesp Franca, mais ou menos na mesma época, e foi já no Facebook, isso ainda não era Orkut, já era no Facebook, que criaram algumas comunidades, Unesp 90s, né? Era uma coisa Isso. assim. E Tínhamos alguns lá, amigos em comum, em colegas em comum. comum, aí eu inclusive chequei com um colega, quem que Isso. é ele? Já Não fez lembro, todo o trabalho que né? deve ser feito, tudo certo. Mas teve um namoro virtual, né? Por quê? Quando eu conheço nisso, né? Eu passo a trocar mensagens pela internet e aí eu chamo meu maridão assim, não nos apelidinhos de intimidade, mas
de Dil, porque na época ele usava o nome artístico Dil Melo, né, amor? Exatamente. Como músico, E como cheguei a músico, gravar alguns trabalhos com esse nome. Gravei um disco de música cristã com um amigo, Rafael Reparador. A gente gravou, usava esse nome. Usei durante muito tempo tocando na noite também. Mas aí resolvi mudar por questão de ter já um outro homônimo mais famoso, bem mais velho do que eu, inclusive. Então eu procurei um outro caminho aí. Né? Hoje eu sou conhecido como Carmelo, que é por exatamente. conta do meu sobrenome. Isso. Mas na época era Dil, então eu chamo, às vezes, para não chamar Edmilson, eu É, chamo de Dil. E daí a gente trocando essas mensagens, e eu, gente, mas quem é? Falava com um, falava com o outro. E aí eu estava em Águas Formosas, lá na minha primeira comarca, depois que eu já tinha passado no concurso. Daí nós ficamos 3 meses conversando ali, e aí quando eu volto para Ribeirão Preto, para o recesso forense, ele tinha ido para Paraíso passar a época da acesso. Na época você morava em Campinas, né, amor? isso, na verdade, eu morava em Valinhos, né? Estava ali a É. alguns quilômetros de Campinas, basicamente a região metropolitana da cidade. E realmente a gente passou um tempo ali batendo um papo, conversando. E por isso que eu até digo que foi uma construção mesmo. Exatamente, porque daí era o que ele falou. É o que nós tínhamos A naquele gente se momento. conheceu, mas eu tinha que voltar para 1.400 quilômetros. Era bastante, eu não tinha a menor ideia nem de onde era esse lugar e não tenho até hoje, nunca fui lá, né? Nunca Águas tive, Formosas ele não eu foi. não cheguei a Porque aí conhecer. ainda teve isso, assim, eu já estava cansada, estava 2 anos lá, muito trabalho. Eu pretendia vir para mais perto de Ribeirão Preto, a terra onde minha família mora, e eu recebo um convite para ficar em Teófilo Otoni, que não era Águas Formosas, mas então aí eu fico mais 2 anos lá. Então, os 2 primeiros anos do nosso relacionamento foi com essa distância, e aí a gente teria que fazer um podcast mano a mano de 3 horas para contar suas aventuras, que foram muitas, né? E vai e volta. Eram viagens bastante cansativas mas tudo é uma experiência, tudo foi bom, tudo colaborou para o meu bem, para o bem da nossa relação também. Acho que foi um momento que faz parte, né? Acho que É. tudo isso faz parte da construção. Não, perfeito. Né? Agora, você falou de Campinas, e aí tem um aspecto da sua personalidade que eu queria contar para os ouvintes aqui, que você comentasse um pouco, que é Hum, o seu time lá do vem. coração. Sim, sim, eu realmente, o meu time do coração é da cidade de Campinas, é o Guarani, Guarani Futebol Clube, fundado no dia 2 de agosto de 1911. Esse é dos grandes amores que eu tenho na minha vida, que eu cultivo desde que eu me entendo por gente, porque eu morei em Campinas, eu era bem pequenininho e meu pai ouvia os jogos, então eu acabei me encantando por esse time e é uma coisa que a gente não acontece na nossa vida, a gente não pede, a gente não simplesmente acontece. Eu falo para todo mundo, se eu pudesse, eu não, jamais teria escolhido torcer para esse time. Torceria para uma equipe de ponta, um time que ganha muitos títulos, mas não, é uma situação que ela é alheia à nossa vontade. Então eu sou um torcedor juramentário do Guarani, é um dos grandes amores que eu tenho na minha vida. E, assim, usa muito as camisetas, né? É um torcedor que Sempre, gosta de. sempre. Inclusive quando for a Campinas, daqui a alguns dias, quando nós dois formos a Campinas, que nós temos um evento lá, eu pretendo passar no Brinco de Ouro e comprar a camisa dessa temporada, a notícia nova que eu estou passando agora para você, que nem você sabe. Não me E oponho, não me oponho a nada desse. vou ver se eu adquiro a camisa desse ano, que é uma reedição da camisa de 1994. É uma Uhum. homenagem à temporada 94, que nós fizemos um excelente campeonato brasileiro e só não fomos campeões porque pegamos o Palmeiras da Parmalat na época, que era um time muito rico, muito poderoso.
Eu queria que os ouvintes entendessem o nível dessa paixão, assim, porque é isso. Eu, Hum. há 10 anos, convivo com uma pessoa que é Guarani de corpo, alma, coração, e é isso. Quem é o Guarani? Então você acha assim, não, a pessoa Hum. vai, a gente estava numa viagem no Nordeste, ele estava com a camiseta do Guarani, e aí você fala assim, não é possível, mas alguém passa e Guarani, Guarani, e aí eles se reconhecem naquela loucura. Sim, sim. Não é isso? Eu estou errado? Não, Acontece. assim, na verdade o que acontece é que o futebol ele é uma paixão brasileira, né? E ele tem um papel muito importante na nossa cultura, né? O futebol ele é relativamente democrático, então mesmo as pessoas mais humildes, as mais pobres, as mais excluídas, elas se sentem abraçadas com o futebol, com o time que elas torcem. O cara pode torcer, ele pode não ter onde dormir, mas ele tem um time de futebol e muitas vezes aquilo ocupa um lugar muito relevante na vida dele, né? Então o futebol ele é uma instituição cultural brasileira e comigo não é diferente. Eu sempre gostei muito de esportes, jogava futebol, joguei muita bola, e sempre sou realmente um torcedor muito devoto do Guarani. Assim como meu pai, assim como meu irmão, que não está mais entre nós também, que ele era um torcedor muito apaixonado pelo Guarani, e a gente se encontra, mas assim é com qualquer outra equipe, né? Todo mundo, o futebol, ele tem uma condição que é essa social de agregar as pessoas e também de separá-las, infelizmente. Mas ele agrega pessoas sem. É uma das raras manifestações populares que você vai encontrar. O cara tá abraçando um desconhecido no meio da torcida, e isso o cara tá reconhecendo no outro, e aí pouco importa se a religião, a cor da pele, a orientação sexual, quando você está ali no meio daquela comunidade, daquela comuna, né, todo mundo se vê ali e um meio que entende o lugar do outro e todo mundo está vibrando na mesma frequência. Então vejo o futebol, apesar das brincadeiras, assim como realmente uma manifestação cultural muito relevante, não só do povo brasileiro, mas do mundo todo, né? Então penso que é isso. O futebol ele tem realmente essa capacidade. O esporte como um todo ele é muito apaixonante para as pessoas que gostam. E para quem gosta do futebol, o futebol ele é isso, ele é um lugar para você se encontrar. Acho que todas as pessoas elas buscam se encontrar em alguma coisa ou em várias esferas, né? E o futebol é uma dessas esferas. Então, realmente é uma paixão muito grande e basicamente inexplicável. É como todo mundo costuma brincar, você pode trocar de relacionamento, até mesmo de religião, mas do teu clube de coração você não consegue trocar. E eu sei esse seu amor pelo Bugre, que ele é realmente esse nível que Sim, sim, não está muito. no racional, né? Só para quem gosta de futebol, né? Quem aí entende, né? Mas ligando um pouco, né? Você falou da questão até da ligação com a organização da sociedade, né? E na época, depois da eleição do Lula em 2022, e que tiveram algumas questões já relacionadas ao golpe do 8 de janeiro, fechando as rodovias, nós tivemos uns episódios bem pitorescos, né? Das torcidas organizadas liberando pistas, você lembra? Isso aí foi uma Sim, coisa me muito ligada. lembro. E alguns times têm, né? Acho que é o Corinthians, tem a democracia corintiana, É, sempre entende um basicamente pouco mais. todas as equipes hoje elas têm entre as suas torcidas ali aquele grupo mais politizado, enfim, mais à esquerda, né? E grandes equipes, infelizmente, o Guarani ele não é caracterizado por isso, né? Seus torcedores, seus adeptos, né? Eles não têm essa pegada. É uma equipe do interior, apesar de ser uma equipe já com título nacional, único campeão brasileiro de uma cidade do interior, mas assim, não é, embora haja os adeptos, os torcedores mais à esquerda, sim, mas eu acredito que esses times grandes, eles conseguem aglutinar muita gente e fazer um determinado barulho, e é isso, né, você
Você vê a partir do momento que os caras querem interromper e impedir que aquelas organizadas se locomovam para ver o time, aí acabou a empatia com determinadas causas, né? O futebol fala mais alto. Sim, o cara não vai parar uma via ali, se aquela organizada tiver ali, vai ter confronto, enfim, são nuances aí. Assim, então, basicamente, os grandes clubes, todos os clubes têm hoje é meio que um filão ali, né? Uma galera mais progressista, mais à esquerda, um foco de resistência, digamos assim. Já que Alguns nós fomos, mais, outros né? menos, né? Sim, O entendi. Vasco tem uma torcida bem conhecida por ter uma galera mais de esquerda, o próprio Corinthians. Existem clubes que se identificam mais, outros menos. Tá. O meu é um pouco menos. Tá. Mas como nós fomos para esse lado da conversa aí, né? Eu te avisei que eu ia tocar num assunto Uau, delicado do meu nosso Deus. relacionamento. É isso aí. Porque Tirem as crianças da sala. tirem as crianças da sala, porque no geral é isso, assim, né? Eu reconheci muito você como muito importante na minha equipe de apoio nesse lugar de um relacionamento saudável. Mas é óbvio que a gente tem algumas divergências, né? Não existe. E quem procura esse encaixe perfeito está viajando, né? Mas uma dessas discordâncias é que eu, em que pese ter esse problema de me identificar de esquerda, afinal quer ser de esquerda, mas eu digo que eu sou de esquerda e meu marido é lulista. E ele já diz que eu nem de esquerda não sou, que eu sou um centrão ali, e que ele é lulista mesmo e que ele está certo. Vamos conversar um pouco sobre isso. Você é lulista mesmo, assumido, rasgado, de peito aberto. Não sei se o termo seria lulista, assim. Eu sou um cara que me identifico bastante com o presidente Lula. Mas eu não gosto muito de me rotular justamente porque eu não quero ter esse compromisso em endossar coisas que de repente eu possa vir a não concordar amanhã ou depois. Então, por isso, por exemplo, eu nunca me filiei a um partido político, porque você se filiar, na minha opinião, você se filiar a um partido político é você muitas vezes ter que endossar coisas que você pode até não concordar, mas que é pelo bem-estar do partido, enfim. Então eu me vejo muito assim como um admirador realmente do presidente Lula por tudo que ele fez, pela história dele, né, por ter sido o único presidente realmente que saiu do nada, que saiu lá enfim, do interior de Pernambuco, que saiu lá num pau de arara e ter realmente chegado aonde ele chegou e ter feito realmente muitas coisas muito, muito importantes para a sociedade brasileira, principalmente ali nos seus 2 primeiros mandatos, quando ele tinha uma base de apoio muito melhor, muito mais bem organizada. Ali, acho que ele fez realmente governos muito interessantes para o Brasil. Então eu tenho uma afeição assim pelo presidente Lula, eu considero ele realmente um presidente extremamente relevante para a história brasileira, né? Então eu tenho uma certa predileção, sim, ao presidente Lula. Não sei se chego a ser um lulista, porque você me conhece muito bem, eu não sou uma pessoa de passar cheque em branco, né? Não passo cheque em branco. Eu gosto de ter o meu pensamento, gosto de estar sempre ali tendo liberdade, espaço para eu poder pensar, para eu poder acrescentar coisas à minha vida. Então não é porque eu gosto do presidente Lula que eu vou simplesmente achar que tudo está ótimo e que ele é um homem acima do bem e do mal. Né? Não é essa a questão. Apenas o respeito muito. E acho que ele é um presidente extremamente, um homem que é admirado no mundo todo e não é à toa por isso. Né? Acho que ele realmente tem um trabalho e tem verdade em muitas coisas que ele fez e tenta fazer, continua fazendo. E as lutas que ele tem passado também aí para tentar governar agora, nesse momento, são Vamos muito falar um pouquinho difíceis. disso, então. Eu ia te pedir para você emendar nisso, né? O que você está achando desse Lula 3, como a imprensa normalmente fala?
Eu penso que é um momento muito difícil para todo mundo, para o mundo todo, né? A gente está passando por imensas tribulações em âmbito mundial. Acredito que qualquer presidente, qualquer indivíduo que fosse pegar o nosso país agora, depois do último presidente que passou, ia encontrar muitos problemas, enfim, uma situação muito difícil, principalmente pela questão dessa divisão, que é um negócio relativamente novo para a gente e que é muito difícil de ser tratado, é muito difícil de ser, de você tentar trafegar bem nesse país tão dividido. Então, acho que é muito difícil para um governante tentar dialogar com um Senado e com um Congresso que é tão complicado como o Congresso brasileiro. E, obviamente, que no regime presidencialista, você não governa sozinho, você não é um monarca, né? Então, você precisa de um apoio que eu acho que nesse momento é um apoio extremamente difícil, muito complicado. Então, isso acaba, de uma maneira ou outra, complicando a governabilidade do presidente, né? Acho que é muito complicado você negociar com essas pessoas que estão lá hoje. Então, vejo que é um governo, comparado aos dois primeiros, muito mais complicado, muito mais difícil. O momento é muito mais complicado e existe uma oposição muito grande, que é uma oposição pela oposição. Não é uma oposição construtiva, é uma oposição extremamente destrutiva, né? Que não, acho que as pessoas que estão ali fazendo oposição, a grande maioria delas não tem um projeto, uma proposta para nada, é simplesmente parece uma sala da quinta série, assim. Então, eu acho muito difícil você governar com uma situação tão adversa como essa. Eu acho que ele está fazendo o que pode, né? É. Você escutou a entrevista dele no Mano a Mano ou não chegou ainda a Não escutar? cheguei a Né? escutar. Vi O, algumas coisas, alguns flashes e pronto. Né? ele toca bastante nesse ponto, e uma coisa que eu achei muito importante, que eu acho que você deixou de comentar, mas eu sei que você também coloca, essa dificuldade das redes sociais, né? Essa polarização dentro dessa tecnologia de redes sociais que favorece um pensamento reacionário, né? Um pensamento de extrema-direita fascista. E ele, de certa forma, convoca a sociedade para pressionar o Congresso para a regulamentação, porque é o que ele disse, o governo não consegue fazer isso sem uma pressão da sociedade, e talvez esse seja um dos temas que eu tenho tido mais apreço por conta até de algumas coisas que tenho lido. Mas, mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco da música, Sim, porque eu vejo a música desde ir para um lugar escutar uma música, até assistir um show, fazer aula de música, tudo, eu vejo muito a música como um instrumento para sobreviver nesse caos aí, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como é que é a sua relação com a música, se você acha que é isso mesmo, ou se não sei, queria perguntar a sua opinião, que eu acho que eu nunca perguntei, assim, se você também vê a música como um grande pacote de possibilidades da pessoa utilizar no autocuidado, digamos, tentando fazer uma pergunta mais objetiva. sem dúvida, né? Qualquer expressão artística, na verdade, não só a música, né? Enfim, o cinema, enfim, ela é muito importante para a nossa saúde mental. Acho que ela foi criada justamente para dar um colorido na vida, né? Já dizia o Nietzsche, né, que dizia que sem música a vida seria um erro, né? Então, eu penso dessa maneira. A arte como um todo, ela vem para que a gente possa suportar as agruras do dia a dia. Então, e ela é um reflexo da sociedade, a arte como um todo, ela é um reflexo do tempo que a gente está vivendo. Então, eu vejo dessa forma também. Então, costumo brincar que eu sou um músico obsoleto, né? Sou um relógio na parede ali, meio parado, porque eu gosto eu gosto de conviver com coisas um pouco mais antigas ali, dos anos 70, 80, 90, né? Não consigo me identificar muito com o que está sendo feito hoje em dia,
Óbvio que é uma outra geração, enfim, eu realmente não acompanho bem, assim, não consigo acompanhar muito bem, porque é uma geração muito urgente, é tudo com muita pressa, então, para mim, a música, ela tem ela é terapêutica, ela é mágica, ela precisa ter essa função, assim, eu vejo a música dessa forma, assim como as outras expressões artísticas, alguns se identificam com pintura, outros se identificam com cinema, eu gosto muito de cinema também, você sabe disso, e para mim a arte, ela é o oxigênio para a gente poder respirar nesse momento de muita, de um ar muito poluído, né, de muita urgência, onde todo mundo quer falar, todo mundo quer ter razão. A música, ela para mim, eu preciso parar para ouvi-la, eu preciso respirar ouvindo a minha música, ouvindo as coisas que eu gosto, que fazem sentido para mim. Eu sou um cara que a gente brinca, né, que eu sou realmente mais low profile, realmente eu não sou muito de falar e ficar falando, e prefiro cantar, e para mim, realmente, acho que tem muita gente falando nesse momento, e acho que não há uma troca, né? A música, ela me oferece essa troca. Eu paro para ouvir, eu quero ouvir, e ela dialoga comigo. Então, são poucos os momentos que a gente tem hoje de troca realmente, né? Quando eu estava na faculdade, eu cheguei na faculdade, por exemplo, eu era um rapaz da igreja que não tinha um entendimento muito grande sobre as questões políticas e sociais, e aí eu fui conhecendo gente, conhecendo amigos, colegas, e a gente foi trocando informações. Eu não conhecia muita coisa sobre música, principalmente música brasileira, e aí eu fui sendo apresentado a uma série de pessoas e que trouxeram referências para mim. Então, eu recebi aquelas referências, mostrava o pouco que eu sabia, então era uma troca. E assim também era com as questões políticas, fazendo uma analogia entre a música e... Então, eu vejo hoje, por exemplo, que as pessoas nesse mundo, elas querem ter razão, elas não querem trocar. Então, o cara não quer me ouvir, não quer ouvir o que eu penso, ele quer me convencer da sua verdade. E então, acho que não existe, infelizmente, em muitos lugares, a gente não vê na sociedade um momento de troca, parar para ouvir e tentar entender o outro. E a música foi assim que ela entrou na minha vida também ali. Primeiro eu tocava as músicas da minha igreja, eu conheci algumas coisas de música sertaneja que me foi apresentado pelos meus pais, depois comecei a tocar violão, mas eu tinha um conhecimento muito restrito, eu tinha esse conhecimento restrito e ele foi sendo agregado ao longo do tempo, eu me abri para isso, né? E a música, ela tem para mim, a música, ela tem esse poder de trazer coisas para minha vida, me deixar feliz, me deixar reflexivo, a me acalmar, me botar uma pilha para eu fazer alguma coisa que eu preciso, que eu estou meio desanimado. A música é um combustível, fundamentalmente é isso. Combustível. Isso. Ótimo esse. Muito bom, muito bom. É, e aí eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, quando eu conheci o Edmilson, na época ainda não estava logo depois que começou, mas ainda não estava. Acho que foi mais ali no governo do Bolsonaro. O Belchior hoje está na moda, mas é isso. Quando eu conheci o Dil, eu não conhecia Belchior, confesso, até confundi ele, lembra, amor, com o Tom Zé? E ele Lembro. olhava. Não, assim, primeiro ano ele só olhava para minha cara com nossa, esse ignorante musical, né? Porque ele lembra nome Então, de compositor, de artista de filme, mas enfim. Aí eu não conhecia Belchior, e aí começo a conhecer porque ele adora Belchior, certo, meu amor? Tô eu errada? gosto muito. Não, você está certa. Então tá. E eu sei, mas nossos ouvintes não sabem, que você encontrou o Belchior pessoalmente uma vez na Algumas sua vezes, vida. não, Mais de algumas uma vezes, vez? mais de uma vez Então encontrei o conta aí Belchior. esse sua, como você conheceu, né? Que você estava contando aí. Primeiro foi com seu pai ali no rádio, aí foi indo à faculdade. Então, Uhum. como se você lembra, conheceu?
O Quando que... Belchior, É, a obra do Belchior, eu conheci a obra do Belchior quando eu parei para ouvir uma música dele. Eu era jovem ainda, muito, acho que até adolescente, e uma dessas coisas da vida, eu parei em frente à televisão, era um programa, acho que do Gugu, se eu não estiver enganado, e ele foi nesse programa, uma coisa bem aleatória ali, começou a tocar apenas um rapaz latino-americano, e eu parei para ouvir aquilo ali. Aquilo marcou muito a minha. Foi muito impactante para mim, aquela música ali, a mensagem daquela música, né? Ela me tocou profundamente ali, mesmo sem eu conhecer muito. Aliás, eu não conhecia nada naquele momento. Depois, a posterior, eu comecei dava muitas aulas de violão, né, para tirar uma grana, para sobreviver. E tinha um aluno que ele tinha um CD ao vivo do Belchior e ele me emprestou um dia para eu ouvir. E ali realmente foi um momento que eu ouvi bastante aquele CD e realmente me encantei demais com o trabalho. E em acho que 98, se eu não estiver enganado, 99 talvez, eu fui a um show dele. Foi o primeiro que eu fui. E realmente ali foi um momento que eu vi o trabalho. Eu me encantei muito pelo teor poético e filosófico das letras, né? Textos muito existencialistas, muito profundos, que eu estava numa época ali, naqueles anos 90, ali na finaleira, que eu estava muito aberto para receber, para conhecer coisas, né? Então foi muito impactante para mim. Eu estava ali, eu estava começando a descobrir um monte de gente que está aí desde os anos 60, 70, mas que eu nunca ouvi. Então, foi quando eu tinha muitos amigos que a gente trocava muito essa questão da música, né? Ah, você tem que ouvir Chico Buarque. Eu gostava de rock. Falava, não, Chico é complicado. Não, ouça. Aí ouvi, comecei a me abrir. E então, quando eu conheci o Belchior, eu realmente me apaixonei muito pelo teor das letras, né? Pelas citações que ele faz, aquilo tudo se encaixou muito bem naquele meu universo e para mim ele é um dos maiores compositores brasileiros e o cara que mais relevante para mim assim, porque ele faz músicas de transformação, né? então, mas O você, texto dele é muito nesse lado de transformação, é, de autoconhecimento, né? De tentar entender o meu lugar no mundo, né? Eu acho que isso faz muito sentido para mim. Quem sou eu? Né? Qual é o meu lugar no mundo? Né? E isso realmente me ajuda muito. A obra do Belchior me ajuda muito. e Continua conta pra sendo. gente do. Eu achava que era um encontro pessoal, os encontros aí, agora tô Não, até eu curioso. tive. Então, eu fiz uma entrevista com ele na época da faculdade, que eu encontrei na noite um pessoal do jornal da cidade, que eu não me lembro agora o nome, me fugiu. E esse pessoal, eles acabaram meio que me recrutando para fazer algumas entrevistas em alguns shows. Então eu ia, conversava com os artistas e tudo mais. Então eu lembro que eu fui em vários shows ali na cidade de Franca. Fui no show do Capital Inicial, fui no show de algumas duplas sertanejas, fui no show do Zé Ramalho e fui nesse show do Belchior. Então eu ia e depois eu fazia algumas perguntas, eu adentrava ali no camarim, conversava com esses artistas, né? E depois eu escrevia. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com ele. Mas ali eu ainda não tinha muita dimensão da grandeza do trabalho dele. Eu estava descobrindo as coisas. Eu conhecia, vamos colocar assim, o básico, né? Então não usufruí da maneira que também era muito rápido, né? Só que aí depois, quando eu morava já em Campinas, ele foi fazer um show que foi num dia do trabalho, no 1º de maio, não me lembro bem o ano, começo dos anos 2000, e Campinas ali, perto de onde eu morava, tinha um restaurante, que hoje acho que não existe mais, né? Tinha um restaurante ali no Cambuí, e eu fui até esse restaurante e ele estava lá. Então ele estava lá com duas pessoas juntas assim, e eu cheguei lá e falei, cara, eu gosto muito do seu trabalho, já até falei uma vez contigo,
E aí ele falou, que você faz o quê? Eu falei, sou professor de história. Aí ele falou, cara, então senta aqui pra gente bater um papo. E fiquei conversando com ele ali, era umas 8 até umas 4, 5 da manhã, foi todo mundo embora. O cara fechou lá o, era um argentino, né? Café de la Ricoleta, o nome do bar, se eu não estiver enganado. E ele fechou ali, a gente ficou batendo papo até altas horas, enfim. E ali a gente falou sobre uma série de assuntos, mas também acho que hoje seria bem melhor se com a bagagem que eu tenho ali, né? Mas a gente conversou muito mesmo, coisas muito interessantes ali, foi um grande aprendizado para mim. Não, e eu acho essa história maravilhosa, porque quando você me contou, ele ainda não tinha sido encontrado morto, ele estava desaparecido, né? Não, ele tava sumido aí, vivendo a vida dele, né? Então, parece que aí você me explicou que eu também não É, sabia que num determinado momento, como é que é essa história? Conta. ele simplesmente deixou as coisas dele, se juntou a uma companheira dele aí, e saiu andando aí sem lenço e sem documento, se indo para algumas cidades, vivendo na casa de alguns conhecidos ou desconhecidos também, vivendo meio que de favor, né? Até que ele morreu no interior do Rio Grande do Sul. E ele estava numa fase que estava todo mundo procurando ele, né? O pessoal aí se lembra há uns anos atrás dessa fase. E foi isso, foi um pouco, talvez um pouco depois, alguns anos depois desse momento último que eu tive ali em 2000 e alguma coisinha ali no começo dos anos 2000, Oh, que a gente e aí bateu um por isso que para papo. mim foi muito peculiar. Gente, que chique, ele já conversou, trocou uma ideia, o cara agora ainda está sumido. E Pois eu é, confesso, assim, hoje é mais modinha, né? Mas quem me apresentou a obra foi você, e realmente é tudo isso que você falou, né? Não tem o que eu gosto muito. acrescentar. Sou suspeito que eu sou muito fã dele, assim, do trabalho dele. Meu amor, vamos encaminhando aqui para o fim, porque eu tenho um compromisso muito sério com os meus ouvintes, do tempo, de Ah, duração. faz todo sentido. Aí, mas eu queria que você, você falou, né, da arte como um todo, não só a música, e tal, e que você desse uma dica, assim, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um filme, pode ser uma música, mas dá uma dica aí para os nossos ouvintes, coisas boas, pode ser mais de um. Que dicas? Dicas de Edmilson. Eu acho que dica é um negócio muito complicado, porque às vezes as pessoas chegam para você, cara, me dá uma dica de um filme. Só que eu sei que saber o que a pessoa gosta, né? Muitas vezes a gente não sabe. É muito pessoal isso, né? Eu, como um cara apaixonado por música, por exemplo, se hoje eu daria uma dica para quem gosta de música, eu recomendo um filme chamado Once, né? ONCE, tem um subtítulo Apenas Uma Vez. Se você encontrar e gostar desse tipo de conteúdo, de um músico de rua, enfim, um cara que está ali, que toca na rua e tal, é um filme muito bonito, um filme belíssimo que ganhou, né? Concorreu e ganhou o Oscar de melhor canção. Não me lembro agora bem ao certo, 2000 e alguma coisa também. Acho que é um filme muito bonito que merece ser sempre que eu posso eu revisito ele. E é um filme muito belo, assim, para quem gosta de arte. Once, Apenas Uma Vez. É o nome de um filme que eu acho que seria bem legal das pessoas assistirem. Tá? E agora que acabou de entrar, também está na moda, né? Mas é sempre uma boa. É o Homem com H, tá na Netflix, eu acho. Acabou de entrar. Acabou de A entrar. cinebiografia do Ney Matogrosso, que é um filme que a gente viu junto, inclusive. E achei um filme bastante interessante também. Muito bom esse filme aí. Boas dicas. É isso Gostei, aí. gostei. E como que as pessoas te acham, né? Eu fico chamando Edmilson, mas como você falou, seu nome artístico é Carmelo. Como Isso. é que te acham aí nas redes sociais? Bom, é Carmelo underline músico, Carmelo underline MUSICO, Carmelo Músico. E ali eu mantenho uma página no Instagram, no Facebook, onde basicamente eu divulgo os lugares que eu vou tocar e alguns vídeos fazendo algumas performances, tocando no meu cantinho ali, fazendo algumas versões que depois eu toco na noite, enfim. Ou às vezes mostrando também alguma coisa do meu trabalho autoral.
Quem quiser também conhecer meu trabalho, tá aí no Spotify, só jogar lá Carmelo, e tem algumas músicas autorais, logo prefiro pensar que eu vou estar lançando coisas novas em breve também. E é isso, né? O projeto continua, os sonhos não envelhecem, né? Já dizia o Márcio Borges, O, do Clube da a gente Esquina. acabou. Eu tinha até anotado aqui, mas é isso. Eu faço um roteiro e aí vai passando o tempo e eu me perco um pouco. Mas até para falar um pouco disso, né? Do que eu conheço da sua história, você teve mais de uma oportunidade de muitos ganhos financeiros na música, mas que você teria que tocar de uma determinada regra do jogo musical que para você não fazia sentido. E você fala muito, o músico independente, né, que quer compor, etc., não tem vida fácil, né? Não, não tem nenhum artista, né? Não só o músico, né? Hoje, principalmente nos dias atuais, acho que a vida é muito difícil, mas o cara, ele é meio que, ele é um sacerdócio mesmo, né? Então você acaba, às vezes você vai, depois você volta, enfim. Quem gosta acaba ficando ali, tentando, criando meios para tentar sobreviver na arte, né? Mas é difícil. Hoje você pega, por exemplo, um ator, alguém que faz, está fazendo aí uma universidade de artes cênicas, essa pessoa não encontra espaço para. Por quê? Porque hoje realmente está mais complicado ainda, né? Muita gente vindo da internet já direto e que não, nem sempre tem qualidade. Então não é só na música, é em todos os ramos de atuação da arte, hoje é bastante complicado, assim, para você sobreviver, enfim, tem que ter criatividade, de repente tem que estar ali para fazer algumas concessões que você pode fazê-las ou não. Depende muito da situação de cada um, né? Também não estou aqui para colocar juízo de valor, cada um sabe aonde o calo aperta, né? Mas é isso, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de alegrar a vida das pessoas tocando ali. Para mim é uma coisa que compartilhar, né? Eu gosto de compartilhar as coisas que eu gosto. Eu não sou um cara que gosta de tocar algo que não faz sentido para mim. Se não faz sentido para mim, vai fazer para outra pessoa também. É o que eu penso. Esse é um dos meus lemas no trabalho. E é um dos motivos pelos quais eu me apaixonei por você. Eu não tenho problema nenhum de falar em público que eu te Uau! amo, Meu Deus, que eu também estou te muito amo. feliz. Não seja por isso. Não, mas indo realmente para o encerramento, queria realmente esclarecer isso, assim. Óbvio que eu tinha pensado numa determinada programação de equipe de apoio, de depois começar a conversar com família, etc., mas é, eu achei muito engraçado, e aí vou contar um bastidor, né? Que daí ele falou assim: aí eu não sou a sua equipe, eu não estou na sua equipe de apoio. Como assim, né? Como assim? E aí isso me levou, meu amor, você me leva a reflexões, né? Eu sou o próprio apoio. É, Eu sou um porque alicerce para a equipe de apoio, inclusive. exatamente. É, E eu reconheci e falei, você tem toda a razão, por isso que quando a Fabíola disse que estava doente, já você que seria o terceiro já entrou, porque o que eu queria dizer é isso, assim, eu realmente acredito que não só os relacionamentos amorosos, mas os relacionamentos com as famílias, que a gente precisa ter alegria, né? E isso não significa que nós estamos juntos há 10 anos, não é que a gente concorda em tudo, não é que a gente é igualzinho, não é que encaixa, não é nada disso, né? Existe uma vontade de estar junto por cada um e um esforço de adaptação para que daí isso a gente consiga ter uma relação que soma, né, meu amor? A gente fala muito sobre exatamente. isso, assim. Como eu E, disse, assim, eu acho que na vida tudo é uma troca, né? Você tem que estar disposto a oferecer e estar aberto para receber. Então, acho que é dessa maneira. Por isso que muitas vezes, você sabe bem disso, eu não entro em contendas, não entro em debates. Eu acho que hoje se confunde muito a questão de debater ideias com bater boca, né, uhum, com discussões uhum. banais. Então, se a pessoa não está disposta a ouvir, a me entender, ela quer mais se provar para mim, realmente eu prefiro sair
E realmente, eu acho que essa é uma das grandes dicas, assim, até para sobreviver ao fim do mundo, sabe? Fuja para as montanhas, né? No fim do mundo, não fica debatendo, isso só vai consumir a tua energia, a tua alegria. Ande com pessoas mais ou menos parecidas com você, que entendem o que você diz, e não importa se elas sejam poucas, né? Quanto menos, melhor, né? Quanto menos melhor é ótimo. Esse aí é um dos pontos de discordância também. Eu Para mim, sou quanto menos, high melhor. social Não. e ele é low social. Quanto mais eu aprendo sobre a vida, mais eu entendo que eu sei pouco demais. Todos os dias eu sei um pouco menos. E menos para mim sempre vai ser mais. Esse é algo que eu realmente carrego e que eu acho muito difícil de, de achar algo mais razoável do que isso. Bom, com essas reflexões finais, vamos então nos despedindo. Já deu a dica, já falou tudo. Te agradecer por ter topado. Eu sei que você não gosta, gente. Se vocês olharem nossas redes sociais, hoje até alguém virou e falou assim: Nossa, você viu a fulana é casada com o Beltrano, mas eles não se seguem no Instagram. Eu fiquei até assim: Nossa, será que a gente se segue? Porque eu e o Gil temos essa relação muito clara de não ficar expondo a nossa vida pessoal nas redes sociais com essa intensidade, e a gente, inclusive, acredita, né, meu amor, que aquele casal que começa muita declaração de amor em público, a hora que você vai olhar o trem fazer. Eu uso as minhas redes sociais para divulgar meu trabalho só. É, Eu não tenho, minha vida não é interessante a ponto de querer compartilhar ela com outras pessoas. Eu não tenho nada para oferecer, a não ser o meu trabalho. Eu realmente não vejo sentido nenhum nisso. Não sou alguém que é seguível, não sou alguém instagramável. você Não não é tenho alguém esse interesse, instagramável. não sou alguém desse tempo. Sou um cara do século passado, então realmente eu não vejo nenhum motivo para isso que não seja a divulgação do meu trabalho e olhe lá, né? E olhe lá. Não, mas é isso, assim, a gente não tem, né? A gente evita, mas então é por isso que eu sei que você, inclusive, é isso, não gosta muito, eu sou mais faladeira, como você mesmo disse. Então, te Não, agradeço por ter faladeira não, topado, falante, mas falando, se comunica elegante. melhor, se comunica melhor, enfim, é Ai, ai, isso. mas te agradecer por ter topado se expor e Não, dizer expor não, foi um prazer, foi uma alegria, uma satisfação, que né? Foi muito bom, bom. bom. Espero que as E isso, pessoas dizer. gostem, Eu né? também Espero que as espero, meu pessoas amor. gostem. E o público eu já percebi que é cruel. Se eles não gostarem, eles vão falar, eu te conto. Mas eu acho que ficou muito legal. Eu estou muito feliz, né? Eu tenho que fazer as minhas afazeres aqui para checar som e tal, mas acho que Uhum. temos um podcast. Te agradeço muito. Um beijo no seu Beijo. coração. A gente se vê no final de semana. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Isso aí, E deixa realmente só essa mensagem final, a importância de relações saudáveis na sua equipe de apoio. exatamente. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.